está com Bíblia, abra no texto de 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Todos acharam? Amém? Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pai, nós queremos te pedir, Deus, apesar da nossa fraqueza, das nossas limitações, apesar de quem nós somos, que o Senhor nos ajude nessa noite, Senhor. Fala conosco, molda nosso coração, nossa mente, que saiamos daqui hoje entendendo o que o Senhor quer nos dizer, que sejamos transformados pela Tua palavra, convencidos pelo Teu Espírito Santo. Seja conosco nessa noite. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podem sentar. Eu quero dividir esse texto com os irmãos em 3 partes. A primeira parte do versículo 1 até o versículo 4, quando Paulo fala da sua revelação, a revelação que ele teve, quando ele, de forma muito humilde, ele se refere a si mesmo como se fosse outra pessoa. Paulo não queria dizer publicamente: olha, fui eu que fui no céu e fiz um seminário com Jesus Cristo lá. Ele diz assim: eu conheço um homem que há 14 anos, quer dizer, já faziam 14 anos que isso tinha acontecido, e Paulo se manteve em silêncio todo esse tempo. Veja que Paulo não era soberbo, Paulo não era arrogante, Paulo era alguém que recebeu a revelação de Cristo, ele transmitiu essa revelação para os irmãos, sem precisar dizer que tinha ido lá no céu. E agora, finalmente, chega um momento em que é necessário Paulo dizer isso, e ele diz, mas assim mesmo, ele diz de uma forma muito humilde, com muito temor. E Paulo aqui, ele tem um santo temor a Deus e uma profunda reverência à palavra do Senhor. A segunda parte desse texto, do versículo 5 e 6, é exatamente quando é revelada essa humildade de forma muito clara. E do versículo 7 até o versículo 10, Paulo fala especificamente sobre a graça de Deus. Então, eu acredito que, com esse texto, nós temos algumas coisas importantes para aprender, para estudar na palavra do Senhor, porque pode ser, talvez, que nós tenhamos ainda
um conceito um pouco distorcido, ou pelo menos incompleto, do que é a graça de Deus. A ideia mais comum que nós temos de graça de Deus, é a ideia que a graça, de fato, e essa é a definição, é um favor imerecido. É quando Deus nos favorece mesmo quando não merecemos. Esse é o conceito mais comum de graça. Mas, talvez, por conta de algumas coisas que têm sido ensinadas na igreja, talvez nós ainda não tenhamos entendido por completo o que é a graça de Deus de fato. Porque nós entendemos a graça simplesmente quando Deus nos favorece, quando Deus nos beneficia com coisas boas. E é aqui onde nós encontramos o primeiro choque nesse texto. Porque Deus estava favorecendo o apóstolo Paulo, Deus estava agraciando o apóstolo Paulo através de uma coisa ruim. Essa coisa ruim, o apóstolo Paulo chama de um espinho na carne. E para complicar mais ainda, Paulo disse que esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás. E para ficar ainda mais complicado, o apóstolo Paulo ora 3 vezes pedindo que Deus tirasse esse mensageiro de Satanás, pedindo que Deus arrancasse, extirpasse esse espinho na carne. E o Senhor Jesus Cristo olha para Paulo e diz: não, eu não vou tirar. O espinho na carne vai continuar. O mensageiro de Satanás vai continuar. É isso que às vezes nós não entendemos. Porque a graça de Deus, ela não se manifesta apenas quando nós recebemos coisas boas. Deus usa situações ruins, situações difíceis, situações complicadas, para manifestar o poder de Cristo na nossa vida, através da nossa dor, através do nosso sofrimento, das nossas injúrias, das nossas perseguições. Nós estamos enfrentando um momento extremamente complicado hoje no nosso país. Nós estamos enfrentando uma situação muito difícil na igreja evangélica brasileira. Nós temos hoje aí os mais diversos problemas que você quiser, que você puder imaginar. Essa semana, nós recebemos a notícia de 2 terremotos que ocorreram, um no Japão e outro parece que foi no Equador, foi isso? Não foi? No Equador. No Japão morreram, eu acho que 5 pessoas, no Equador mais de 230, 1.500 pessoas feridas. Aqui no Brasil, nós estamos enfrentando um momento histórico de vergonha nacional. Assisti hoje de manhã a entrevista com um cientista político, e o jornalista questionava esse cientista político, professor da USP, e questionava ele, dizendo assim: bom, tem 2 lados que nós podemos enxergar da política nacional hoje na história do Brasil. Um lado positivo, né? Se nós estamos enfrentando agora a iminência de um segundo processo de impeachment, isso mostra um lado positivo, porque quer dizer que as nossas instituições estão funcionando. Estão funcionando? Estão funcionando? Funcionando está a Suécia, meu irmão. A Finlândia. A Alemanha, lá está funcionando. Nós estamos enfrentando um momento de vergonha nacional. É um momento de vergonha histórica. Onde nós vemos aqueles que deveriam nos representar na política se vendendo publicamente. Publicamente. Isso é uma vergonha. Isso é um atestado público de incompetência e de insuficiência nacional. E para aumentar a nossa dor e a nossa tristeza,
nós vemos os mesmos atos vergonhosos dentro da igreja. Paulo tinha motivo para se gloriar. Ele foi ao céu, foi arrebatado, viu Cristo face a face várias vezes. O primeiro encontro pessoal que ele teve com Cristo foi no ato da sua conversão, na estrada de Damasco. Depois disso, Paulo é arrebatado ao céu. Paulo tinha motivo de que se gloriar. E ainda assim ele diz: eu não me gloriarei nessas coisas. Eu quero que você observe alguns destaques nesse texto. Quando Paulo fala sobre a sua glória pessoal, quando Paulo fala sobre se gloriar, ele diz isso 4 vezes nesse texto. Ele fala no versículo 1, se é necessário que me glorie. No versículo 5, de tal coisa me gloriarei. No versículo 6, pois se eu vier a gloriar-me. E no versículo 9, de boa vontade, pois mais me gloriarei. Paulo fala sobre a sua glória pessoal 4 vezes nesse texto. Agora eu quero que você observe que a glória a que Paulo se refere não era a glória de se mostrar mais espiritual do que os irmãos. Era a glória que ele entendeu, de fato, a manifestação da graça de Deus, que para ele essa manifestação da graça de Deus era uma manifestação gloriosa, e era gloriosa pelo fato dele finalmente poder sofrer por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Quando de fato ele se torna um coparticipante dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. 5 vezes nesse texto, ele fala as minhas fraquezas. Ele diz as minhas fraquezas no versículo 5. Ele diz as minhas fraquezas 2 vezes no versículo 9. E ele diz as minhas fraquezas 2 vezes no versículo 10. Paulo está dizendo, olha, a graça de Deus se manifesta na minha vida, nas minhas fraquezas, na minha impotência, na minha inoperância, na minha insuficiência. Porque essa, meu irmão, essa é a primeira marca de alguém que de fato teve o encontro com a graça de Cristo. É reconhecer a suficiência de Cristo diante da sua extrema insuficiência, da sua incapacidade, da sua limitação. Eu quero que você observe aqui o linguajar do apóstolo Paulo. Observe a forma como Paulo, ele se comunica com os irmãos. Entenda uma coisa, Paulo era o apóstolo que Jesus Cristo levantou para liderar a igreja dos gentios. A igreja aqui estava sob a liderança de Paulo. Agora veja como Paulo se dirige aos irmãos. Veja como Paulo fala com os irmãos. Veja o que ele diz acerca de si mesmo. Eu quero que você faça uma comparação nesse texto sobre as comparações, as visões que Paulo tem de si mesmo e a maneira como Paulo enxerga o próprio Deus. Veja como ele fala de si mesmo. Versículo 4. Eu não tenho condições de falar sobre as coisas que eu vi de Deus. O meu vocabulário é insuficiente. Paulo diz que ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Agora entenda uma coisa. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, era um membro do Sinédrio. Foi um discípulo de Gamaliel.
um homem extremamente culto, para ser membro do Sinédrio, Paulo deveria falar, no mínimo, aí, 4 ou 5 idiomas. Ele falava o hebraico, conhecia o aramaico, era versado no latim, dominava o grego. Paulo conhecia as línguas necessárias para poder se fazer entender, para poder se comunicar bem. Paulo era uma pessoa que tinha condições de falar com um bêbado no meio da rua, usando a linguagem daquele bêbado. Mas, ao mesmo tempo, ele era capaz de conversar com as pessoas mais cultas, os reis. Lembra do rei Agripa? Quando ele olha para Paulo e diz, Paulo, você é tão bom com as palavras que você quase me convence a me tornar cristão. Paulo conversava com os judeus, com os líderes do judaísmo, dentro das sinagogas, todo sábado, e as pessoas ficavam sem ter como argumentar com Paulo. O apóstolo Paulo ia para as praças da cidade durante a semana. Você vê isso em Atos capítulos 16, 17 e 18. Durante a semana ele ia para as praças da cidade, onde se reuniam os principais filósofos daquele tempo. E Paulo discursava para esses filósofos de tal maneira que os filósofos ficavam sem saber o que dizer. Tamanha era a sabedoria e a capacidade intelectual desse homem. E um homem com esse grau de cultura, com essa capacidade intelectual. Esse homem agora escreve dizendo, eu não tenho palavras para descrever para vocês o que eu vi lá no céu. Eu ouvi palavras inefáveis, palavras maravilhosas demais, palavras que o dicionário não possui palavras suficientes para descrever isso. São palavras maravilhosas demais. Além do mais, não é permitido ao homem falar, não é lícito ao homem falar as coisas que eu vi lá no céu. São maravilhosas demais para nós. Eu vejo pessoas no nosso meio, no meio evangélico, pastores, missionários, professores, escritores, que dizem ter ido ao céu e ao inferno. Escrevem livros, dizendo que foram passar uma temporada no céu, passar uma temporada no inferno. Tem um pastor na Alemanha que criou uma máquina onde os membros da sua igreja sentam naquela máquina e ele aperta um botão e voilá, está lá o membro no céu, tendo a sua revelação celestial. Pessoas que dizem que tiveram um encontro com o anjo, e o anjo prendeu suas mãos e o conduziu ao inferno. E lá, essas pessoas tiveram a divina revelação do inferno. Divina revelação do inferno? A divina revelação do inferno está na Escritura. Que tiveram a divina revelação do céu. A divina revelação do céu está na Sagrada Escritura. O apóstolo Paulo se apresenta aqui como alguém que reconhece a sua real limitação. Paulo diz, olha, eu fui realmente, eu vi Jesus Cristo, mas eu não sei nem dizer para você se isso foi no corpo ou se foi em espírito. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Observe que ele diz isso 2 vezes. Paulo diz nos versículos 5, versículo 9 e versículo 10, eu sou fraco. Paulo diz no versículo 6, na segunda parte, eu não quero ser idolatrado. Veja o que ele diz no versículo 6. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio. Ou seja, se eu aqui quiser me exaltar por causa das revelações que eu tive, eu não estarei fazendo nenhuma loucura. Eu não estarei mentindo, porque eu direi a verdade. Continua no versículo 6. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo. Ou seja, eu vou abrir mão disso para que a sua atenção não seja voltada para mim. Eu não quero ser o destaque.
Eu não quero que você se preocupe comigo. Você tem que se preocupar com Cristo, com a palavra de Deus. Eu não quero atrair a atenção de vocês para mim. Eu quero voltar a atenção de vocês para o Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, eu me abstenho dessas coisas, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo diz no versículo 7, o meu espinho, foi-me posto um espinho na carne, na minha carne, para me esbofetear. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ser esbofeteado sucessivamente. Esbofeteado fisicamente ou esbofeteado psicologicamente. E Paulo diz, olha, eu tenho sido sucessivamente esbofeteado por uma única razão, para que eu não me exalte. Então veja que finalmente o apóstolo Paulo entende o motivo pelo qual ele estava sendo esbofeteado. Paulo não fica com raiva desse espinho na carne. Paulo não fica com raiva desse mensageiro de Satanás. Paulo tem uma visão superior a isso. O apóstolo Paulo enxerga além disso. Ele tem uma visão diferenciada da nossa. Porque quando nós enfrentamos problemas, lá na universidade, lá na escola, no local de trabalho, dentro da igreja, a nossa primeira reação é uma reação instintiva. É de observar a situação difícil do ponto de vista humano. Então, nós focamos a nossa visão no espinho na carne, no mensageiro de Satanás, naquele que está nos esbofeteando. O apóstolo Paulo não fixou sua visão no mensageiro de Satanás que lhe esbofeteava. O apóstolo Paulo, ele direcionou a sua visão da forma correta. Ele entendeu, apesar de não gostar, tanto é que ele orou 3 vezes, pedindo que o Senhor tirasse aquilo. Mas ele entendeu que aquele espinho na carne, aquele mensageiro de Satanás, ele entendeu que era importante aquilo naquele momento. Porque se não fosse aquele mensageiro de Satanás, talvez ele se exaltasse. E talvez ele, devido ao tamanho das suas revelações, ao tamanho daquilo que Cristo lhe mostrou, a grandiosidade daquilo que Cristo queria fazer através do apóstolo Paulo, devido àquilo, talvez Paulo ficasse orgulhoso e soberbo e se exaltasse. E aí, caso isso acontecesse, a glória de Deus, a graça de Deus, não repousaria mais sobre o apóstolo Paulo. Então, para que a glória de Deus se manifestasse na vida de Paulo, para que a graça de Deus fosse viva e abundante na vida de Paulo, era importantíssimo aquele espinho na carne, aquele mensageiro de Satanás. Paulo diz no versículo 7, na última parte, eu não me exalto. Ele diz no versículo 9, agora sim eu vou me gloriar. E no versículo 10, o apóstolo Paulo lista razões que ele tinha para se gloriar. Que são razões bem distintas, bem
diferentes daquelas que normalmente nós encontramos no linguajar evangeliquez da pós-modernidade dos nossos dias. Paulo diz no versículo 10, eu sinto prazer nas fraquezas. Enquanto nós nos lamentamos, nos angustiamos pelas nossas fraquezas, Paulo atinge um grau de maturidade no qual ele pode dizer, eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias. Veja, a gente estuda a vida do apóstolo Paulo e a gente acha bonita a vida do apóstolo Paulo. Porque nós temos a tendência, movida por essa visão contemporânea que nós temos de apenas querer as coisas boas, né? E a gente olha para o apóstolo Paulo e diz assim, eu queria ser um apóstolo Paulo dos dias modernos. Eu queria ser inteligente como ele, falar 4, 5 idiomas. Dominar o Antigo Testamento, saber, na verdade, todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias de cabeça. Ter a autoridade apostólica, a autoridade pastoral que Paulo tinha. Ser alguém que é capacitado a discutir com filósofos e ganhar o debate. A discursar diante de reis e atrair a audiência. A falar para multidões. Eu queria ser alguém que pastoreia uma igreja de casa cheia. Mas eu pergunto, você queria ser alguém que era ameaçado de morte? Alguém que pega um barco para fazer uma viagem, que não era uma viagem turística, estava indo pregar o evangelho, debaixo de uma situação complicada, um contexto extremamente difícil, debaixo de perseguição, e no meio da viagem o barco naufraga, e ele passa alguns dias ali no mar, e finalmente quando chega em terra seca, morrendo de frio, de fome, com sono, com sede, vai juntar gravetos para fazer uma fogueira e se aquecer, e na hora que pega gravetos, uma cobra vem e lhe pica. E as pessoas que estão à sua volta ficam olhando para ele e torcendo, vai morrer, vai morrer. E ele não morre. E porque ele não morre, as pessoas agora vão idolatrá-lo. Ele é um Deus, ele rejeita aquela idolatria, eu não sou Deus coisa nenhuma. E pelo fato dele rejeitar essa idolatria, ele agora é enxotado daquele lugar pelo povo. Você lê no capítulo 10 desse livro, no final do capítulo 10, Paulo dizendo que estava sendo perseguido e seria morto. Só não foi morto porque alguém, um capitão do exército romano, se compadeceu dele e o avisou e colocaram ele estava num quartinho de primeiro andar, e colocaram ele dentro de um cesto e ele teve que ser tirado ali, de noite, escondido, de forma humilhante, se escondendo ali dentro de um cesto. Desceram ele amarrado por um cesto até embaixo e ele fugiu. Outra vez ele foi apedrejado. E apedrejaram com tanta força que ele desmaiou e acharam que ele tinha morrido. Por várias vezes ele foi preso, chicoteado. Ele recebeu a sentença máxima de chicote, 40 açoites. Expulso de cidades, rejeitado pelo seu próprio povo, perseguido dentro da sua própria igreja. Você sabe o que quer dizer a palavra injuriado? Você sabe o que quer dizer a palavra ou a expressão passar necessidade? Você sabe o que significa ser perseguido? Você entende a profundidade da expressão angústia? Porque é isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 10.
Eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Você entende o que isso significa? Você sofrer por amor a Cristo. Você tem uma profunda convicção, a tal ponto de você perceber que todas as pessoas estão contra você. E ainda assim, você levanta a cabeça e segue em frente, porque você sabe que está fazendo a vontade de Deus. Porque você entende que a voz do povo não é a voz de Deus. Todos contra. E você levanta a cabeça e vai em frente. Por amor a Cristo. Irmãos, me desculpe. Não, me desculpe não, eu não tenho que pedir desculpa por isso não. Eu retiro o pedido de desculpas. Eu não entendo, sinceramente eu não entendo, como é que alguns que estão entre nós dizem amar a Cristo, dizem servir a Cristo, tem a coragem de ir para a rua para participar de uma manifestação, como nós estamos vivendo hoje no nosso país, e eu não tenho nada contra isso, muito pelo contrário, o crente deve ser um ser politizado, sim. Mas eu não entendo como algumas pessoas têm a coragem de ir para a rua, participar de uma manifestação política e não têm a mesma coragem de, num sábado à tarde, se integrar a um grupo de evangelização da igreja. E você ainda abre a boca para dizer que ama a Cristo? Quando eu fazia seminário, eu já dizia isso que eu vou repetir aqui. Faz cerca de 11, 12 anos que eu já terminei o seminário. E eu continuo dizendo a mesma coisa. Eu falei isso na sala de aula e a professora de História da igreja não gostou do que eu falei. Mas eu falei e continuo falando. Os melhores momentos na história da igreja, os momentos em que a igreja vibrou espiritualmente, em que ela ferveu espiritualmente, em que ela louvou com todo o coração, em que ela buscou a Deus com toda a força da sua alma, que ela adorou, que ela orou, que ela viveu a Sagrada Escritura. Foram os momentos em que ela foi perseguida. Foram os momentos em que ser crente lhe custaria a própria vida. Nós oramos pelo que hoje? Pense em você mesmo. Você tem orado pelo quê? Você ora pedindo um salário melhor? Tudo bem, nós precisamos de dinheiro para viver, ok. Você ora pedindo para passar num concurso? Tudo bem, não tem problema, não é pecado. Mas você ora só por isso? Os cultos menos frequentados na igreja evangélica brasileira são os cultos de oração. Agora, curioso, quando você descobre que está com câncer,
Quando você está na iminência de perder o emprego, ou quando você já perdeu o emprego. Quando você enfrenta uma crise familiar, a primeira coisa que você faz é correr para o culto de oração. Não existe aqui uma prática contraditória, não, na sua vida? Você só busca a Deus quando precisa de Deus? Deus não é AS. Sabe o que é AS? Aquele comprimido para dor de cabeça? Veja o que o apóstolo Paulo diz: onde residia o prazer da sua vida, a paixão do seu coração, residia onde? Em enfrentar essas coisas por amor a Cristo. O que Paulo sentia por Cristo não era baseado em um sentimento interesseiro, era algo genuíno, puro, verdadeiro. Paulo amava a Cristo independente da situação. E nós? Agora, entenda uma outra coisa. Amar a Cristo e servir a Cristo com toda a força do seu coração, com todo amor, com todo entendimento, com toda garra, não vai fazer com que você seja alguém imune à dificuldade e aos problemas. Leia comigo o versículo 7. E para que não me ensoberbecesse, quer dizer, para que eu não ficasse soberbo, orgulhoso, arrogante, altivo, cheio de mim mesmo, para que eu não me achasse um super crente, super espiritual, melhor do que os outros, para que eu não ficasse soberbo com o tamanho das revelações que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Veja, ele não pediu para que tivesse espinho na carne, foi posto nele, foi posto em mim, um espinho na carne. Agora veja a comparação que o apóstolo Paulo faz. Você já teve literalmente, aqui vamos ver o texto ipsiliteris, você já teve um espinho na carne? Eu não estou falando de uma frepa de pau. Eu não estou falando daquele espinhozinho pequenininho, eu estou falando de um espinho mesmo, aquele caprichado. Você já foi perfurado por um espinho grande? Dói, machuca. Normalmente os espinhos têm um pozinho, né? São cobertos por um pozinho que inflama, que magoa, aquilo fica dolorido. Você retira o espinho, mesmo que a pontinha, que é muito frágil, não quebre e fique lá dentro, mesmo que você consiga tirar o espinho por completo, ainda assim, essa perfuração vai inflamar, vai doer, vai machucar. Agora, Paulo não diz que esse espinho foi posto e tirado, não, ele diz que foi posto e ficou lá. É como alguém que é perfurado por um agulhão, ou um aguilhão. É alguém que fura você com o espinho, e vez ou outra mexe o espinho para causar dor, e mexe o espinho para causar dor, e mexe o espinho para causar dor, e dói tanto que você não tem mais nada a fazer a não ser orar pedindo: Senhor, me tire isso. E na hora que você se apresenta com essa dor, com esse sofrimento, ao Deus de graça, de poder, de glória, de majestade, e você clama, suplicando: Senhor, tire isso de mim. Deus olha para você e diz: não. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É necessário, Paulo, que você seja enfraquecido, para que o meu poder em você seja aumentado. Então Paulo, ele reconhece todas essas coisas diante da sua insuficiência, da sua incapacidade.
E se Paulo, que era Paulo, se com Paulo, que foi Paulo, foi assim, que dirá agora conosco? Veja que as coisas que Paulo fala de si mesmo são sempre coisas que humilham o ser humano. E quando ele fala de Deus, ele sempre fala de coisas que exaltam a Deus. Vamos fazer esse paralelo aqui. Veja o que Paulo diz acerca de si mesmo. Versículo 4, eu não posso falar, quer dizer, eu não tenho nem permissão para falar, e mesmo que tivesse permissão, eu não tenho as palavras suficientes para descrever com fidelidade aquilo que eu vi. Nos versículos 5, 9 e 10, Paulo diz, eu sou fraco. No 6, ele diz, eu não quero ser idolatrado. No 7, ele diz, eu não quero me ensoberbecer. O que eu tenho de mim mesmo é o meu espinho. Eu sou esbofeteado. No versículo 9, ele diz, agora sim eu vou me gloriar. E no 10 ele diz de quê? Eu me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas necessidades, nas minhas perseguições e nas minhas angústias. Fala de Deus, o tom muda. O discurso agora muda. Porque quando Paulo fala de Deus, no versículo 1 ele diz que eu vou dizer para vocês as visões que eu recebi, as visões de Deus. As revelações de Deus. No versículo 2, Paulo diz, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado. Ele não se arrebatou, ele foi arrebatado. A palavra arrebatado significa ser tomado, ser tirado à força. É um sinônimo da palavra sequestro. Paulo diz, eu não planejei isso, eu não programei isso, isso simplesmente aconteceu contra a minha vontade, eu fui arrebatado. E quando você é arrebatado, usando aqui o termo do apóstolo Paulo, é porque alguém que é superior a você usou dessa superioridade. E foi contra todas as suas condições e contra toda a sua força. Paulo foi arrancado. Isso foi algo tão maravilhoso, foi algo tão fantástico para ele, que até esse momento aqui, quando ele escreve o texto, ele diz, olha, eu não sei dizer se eu fui fisicamente ou no espírito, não sei. Eu sei que aconteceu, agora não me peça explicações que eu não tenho explicações. Paulo, no versículo 4, diz que ouviu coisas maravilhosas demais, as quais não é lícito ao homem falar. Você sabia que a palavra de Deus fala muito mais sobre o inferno do que sobre o céu? O próprio Jesus, isso já foi feito, é estatística. Para cada vez que Jesus falou sobre o céu, ele falou 11 vezes sobre o inferno. A Bíblia fala muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. No versículo 5, Paulo diz que a razão da glória é Deus. Deus é o motivo da glória, é o motivo do louvor. No versículo 8, ele diz que é Deus quem determina tudo. No 9, ele diz que Deus é que é a fonte da graça e a fonte de todo o poder. Veja que Paulo aqui ele está se esvaziando de tudo. O apóstolo Paulo era um bom seguidor da teologia de João Batista. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Mas ainda assim, haviam coisas que Paulo não entendia. Haviam coisas que Paulo não conseguia compreender. E como ele não entendia, ele ora ao Senhor pedindo, Senhor, tire de mim esse espinho. E pelo que nós lemos aqui, dá a entender, isso aqui é uma suposição minha, eu entendo assim, pode ser que eu esteja entendendo errado, mas dá a entender que Paulo orou a primeira vez e Deus não respondeu nada. Orou a segunda vez e Deus também não respondeu nada.
E quando orou a terceira vez, aí Deus respondeu: não, eu não vou tirar. E antes que Paulo argumentasse qualquer coisa, ou questionasse qualquer coisa, ou simplesmente fizesse uma pergunta para tirar uma dúvida, o apóstolo Paulo nem pergunta por quê. Deus já diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder é de Deus, a fraqueza é sua. Então nós temos aqui uma ação inversamente proporcional. À medida que você é enfraquecido por amor a Cristo, não é enfraquecido por qualquer outra razão. Veja, o que o texto diz, e isso está bastante claro no versículo 10, é que ele foi injuriado, perseguido, foi maldito por amor a Cristo. Ele não foi perseguido por outras razões, por outros motivos. O motivo aqui foi o amor que ele tinha a Cristo. Essa é a razão. À medida que Paulo é diminuído por amor a Cristo, Cristo agora é acrescentado à sua vida. Porque o poder de Deus, ele se manifesta na nossa fraqueza. Na verdade, no meio pentecostal, a palavra que mais se usa é poder. Isso está tão incutido no meio da igreja pentecostal, poder, que até quando se vai orar, usa-se essa palavra e os seus derivados e sinônimos inconscientemente. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente ora, a gente diz assim: olha só, Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor faça isso, para que o Senhor possa fazer, para que o Senhor possa. Mas Ele pode. Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, com quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e não dá satisfação a ninguém. Ele é Deus, ponto final. Ele pode. Só não sei se Ele quer. Aí é outra história. Mas que Ele pode, pode. Ponto final. O poder se tornou no meio evangélico, especialmente no meio pentecostal, um objeto de idolatria. O culto é bom para alguns quando há o derramamento de poder. Só que o apóstolo Paulo agora não fala do poder dele mesmo. Ele fala do poder de Cristo. Então, a manifestação da graça de Deus, ela ocorre da seguinte forma. Deus derrama sua graça, inicialmente, favorecendo pecadores arrependidos. A primeira manifestação da graça de Deus, em termos pessoais, eu estou falando não com relação à humanidade, mas com relação a indivíduos. A manifestação da graça de Deus está no ato de Deus salvar pessoas. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas depois da manifestação da graça que salva, agora vem a manifestação da graça que aperfeiçoa aquele que foi salvo. E o aperfeiçoamento desse que um dia foi salvo, só ocorre à medida que esse que foi salvo agora é enfraquecido na sua natureza, para que o poder de Deus se manifeste. Então a graça de Deus se manifesta salvando pecadores, e depois aperfeiçoando esses que foram salvos. Por isso, o resumo dessa sinfonia está no fato de que você deve entender o seu sofrimento de uma perspectiva diferente. O sofrimento que você, como filho de Deus, atravessa, pode ter duas razões. Pedro trata disso nas suas cartas. O seu sofrimento pode ser fruto da sua desobediência, mas se não for esse o caso, se o seu sofrimento
É porque você ama a Cristo, você está sofrendo porque ama a Cristo. Então, esse sofrimento tem o simples objetivo de aperfeiçoar você. Para que você seja enfraquecido, para que o poder de Cristo repouse sobre você. É isso que Paulo diz nesse texto. Se você está sofrendo como consequência dos seus atos errados, então corrija os seus atos errados. O quanto antes. Corrija seu estilo de vida, seu modo de viver. Caso contrário, você vai continuar sofrendo e não vai chegar a lugar nenhum. Esse sofrimento não será proveitoso na sua vida. Esse sofrimento não será benéfico para você. Porém, se você sofre porque ama a Cristo, porque está fazendo aquilo que Cristo determinou na sua Sagrada Escritura, talvez você continue sofrendo. Mas esse sofrimento será proveitoso para a sua vida. Será benéfico para você. Você será aperfeiçoado. Você vai amadurecer. Você vai atingir a estatura de varão perfeito. A estatura de Cristo. Cristo vai pegar você e vai esticando. Dizem que crescer dói. Eu lembro da ilustração da metamorfose. Tem alguns sofrimentos que são necessários. Tem algumas circunstâncias, por favor, entenda isso. Tem algumas circunstâncias na sua vida que você vai ter que enfrentar e você não pode receber ajuda. Você tem que enfrentar essa situação sozinho, para o seu próprio bem. Eu vou dar o exemplo da metamorfose. A lagarta se fecha no seu casulo, se transforma numa borboleta e rompe o casulo para sair voando. Se você for ajudar aquela borboleta recém-transformada, se você for abrir o casulo para facilitar o serviço para ela, as asas da borboleta não serão fortalecidas. E ela vai ser condenada a passar o resto da sua vida curtinha, com as suas asas atrofiadas e fracas. Ela não vai conseguir voar. Então é importante que a borboleta sozinha faça a força, o esforço necessário para romper o casulo. Porque isso vai dar força às suas asas para ela poder voar. Tem sofrimentos que você vai ter que passar, e você vai ter que passar sozinho. É você e Deus, os dois sozinhos de testa, um com o outro. Para que você seja fortalecido. Lembra de José? Perdão, Jacó. Que José? Jacó lutou com o anjo do Senhor a noite inteira. E amanhecendo o dia, o anjo lhe tocou na coxa e deixou ele mancando. Se o anjo quisesse, já tinha feito isso no início da noite. Irmãos, lembra, por favor, que a palavra de Deus está no texto de Reis. A palavra de Deus diz que um só anjo, em uma única noite, matou 185 mil homens. Aí você acha que Jacó agora ia ter força para lutar com o anjo e prevalecer? Ele lutou com o anjo a noite toda porque o anjo deixou. O anjo permitiu, para que ele aprendesse. E ele dizia para o anjo: você só sai daqui quando me abençoar. O anjo não saiu porque não quis. Mas ao amanhecer do dia, o anjo disse: tá bom, eu vou te abençoar, mas segura aí. Tocou na coxa dele, ele ficou mancando. Para que ele entendesse que ali, de fato, ele foi abençoado, porque o anjo quis abençoar, e não pelos seus esforços, e não pelo seu próprio mérito.
Foi porque o anjo quis, ponto final. E ali ele sai mancando. Alguém certa vez disse que quando você encontra com Cristo de verdade, você nunca mais anda do mesmo jeito. Lembra de Jacó? Filipenses capítulo 1, versículo 29, diz assim: porque vos foi, ou seja, porque foi concedida para vocês, para vós outros, porque vos foi concedida a graça. Olha que maravilha! Deus concedeu para você